Valendo. Boa noite. Que bom estar mais uma vez com você. Que bom mais uma semana de grupo familiar. E isso é muito bom, graças a Deus, porque nós estamos tendo mais uma vez uma oportunidade de compartilhar da palavra de Deus, de juntos aprendermos aquilo que Deus tem a nos ensinar. Hoje, em especial, eu trouxe um tema que realmente eu tenho me preocupado com esses dias de isolamento, com esses dias de confinamento, de pandemia, e que eu tenho percebido que tem aumentado na nossa sociedade esse tema dessa noite que nós vamos compartilhar. Se chama medo. Essa é a temática da nossa semana. Medo. Você tem medo de quê? Alguns têm medo de barato, outros têm medo de escuro, né? Outros têm medo de rato e outros têm medo de cobra. São inúmeros os medos, e esses são medos normais que eventualmente algumas pessoas têm por algum tipo de situação. Mas existem aqueles medos que nos prejudicam e que trazem realmente muito prejuízo para a nossa vida. E sobre esses medos nós precisamos tomar cuidado. Então nós vamos falar sobre isso hoje, sobre o medo, que é um confronto diário na nossa vida. Mas antes disso nós vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado por estarmos juntos, obrigado mais uma vez por uma semana de grupo familiar, obrigado por cada pessoa que tem assistido esse vídeo, que tem aprendido um pouco mais da Tua Palavra, que Tu possa falar aos corações, que Tu possa transformar as vidas. E eu te agradeço por esse momento que nós temos para compartilhar. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse tema, ele veio a mim depois de eu ler novamente um versículo conhecido de todos nós, que está em 1 João 4,18, que ele fala, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso está em 1 João 4,18, depois você pode ler na sua Bíblia. Mas é muito interessante a primeira parte desse versículo, quando ele fala que no amor não há medo. Se nós entendermos que Cristo e Deus são o amor que nós precisamos entender, são a figura do amor genuíno, que nós precisamos estar ligados, isso vai trazer tranquilidade aos nossos corações. Mas ele fala também nesse versículo que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, há uma pequena parte dessa ligação de você com Deus que ainda precisa ser trabalhada na sua vida. Todo mundo tem medo, é claro. Todos nós temos medos, todos nós temos preocupações, todos nós temos algo a temer. A grande questão é, existem aqueles medos que nos dominam. E quando ele passa a te dominar, esse é o medo que você precisa tomar muito cuidado. Na medida que o isolamento vai se estendendo, esse é um sentimento, e outros também, eles se tornam mais aparentes dentro de nossas casas. Principalmente para aqueles que estão mais confinados, principalmente com aqueles que não estão trabalhando, aqueles que não estão indo para a faculdade, que estão ficando diretamente em casa. Esses apresentam ainda mais muitas emoções, muitos sentimentos vão vir à tona. E certamente as emoções elas podem gerar uma crise emocional. O medo ele pode crescer ao ponto de começar a lhe dominar, e é nesse ponto que nós precisamos tomar cuidado. Observe três coisas que para você observar hoje dentro do seu comportamento, dentro da sua vida, para que você perceba se você está com alguns sintomas de emoções que estão realmente desequilibradas. Dá uma observada e quais foram os sintomas que afloraram mais nesse momento de isolamento. Existem sempre aqueles sintomas que afloram mais, né? Que vem um medo maior, uma angústia maior. Então isso nós precisamos observar bem. Observe aqueles problemas que já existiam e que parece que de alguma forma, naturalmente, eles se amplificaram. É como você pegar uma caixa de som, uma mesa de som, e aí você coloca um amplificador, que é justamente para o som aumentar.
É isso que acontece no isolamento. Nós já temos alguns problemas que nos cercam todos os dias. Às vezes problema familiar, às vezes problemas em casa, às vezes problema da família, entre o marido e a esposa, que ainda precisam algumas coisas serem resolvidas. E nesse momento que nós estamos em pandemia, parece que esses problemas sofrem uma amplificação e aumentam de número e de tamanho, né? Por isso que é importante a gente observar se isso já não existia dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, para que a gente possa tratar. Então, também esteja atento a sentimentos que brotaram recentemente, né? E que você não sabe por que isso está acontecendo na sua vida, sabe? Você percebeu que algumas coisas começaram a aparecer na sua vida agora, alguns sentimentos começaram a brotar que você não consegue entender por que está acontecendo isso. Isso também são sintomas do isolamento social que a gente está passando agora. E nós precisamos tomar muito cuidado. Às vezes nós reconhecemos que nós estamos passando por isso, nos incomoda, então isso precisa tomar um devido cuidado. Precisa ser tomado o devido cuidado. É importante cuidar do seu medo, das suas emoções, é importante senti-las, saber que existem, mas nós não podemos querer ficar reféns desses sentimentos. Você não pode querer ficar com essa dor, viver sempre com essa dor ou esse medo como se fosse impossível de ser vencido. Esse é o grande ponto. Você não pode achar que essas coisas, essas emoções, esses medos, eles são impossíveis de ser vencidos. Isso não pode acontecer na sua vida. Se você já chegou ao ponto de achar que ninguém sabe o que você está sentindo, acredite, você já está com esses sintomas e possivelmente você já escolheu ficar com medo e com esses sentimentos, achando que eles não podem ser vencidos. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Uma frase que eu ouvi de um pastor amigo e que eu já ouvi várias vezes ele falar isso, e eu acho muito legal essa frase, eu quero compartilhar com você. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Entendeu? A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Vou lhe dar um exemplo bem simples e fácil. A criança, ela tropeça e cai, bate o joelho, ela sente dor. Naturalmente ela vai querer chorar. E na maior parte das vezes nós como adultos dizemos para ele que não chora, vai passar. É exatamente isso. A criança vai ter uma escolha de ficar sentindo aquela dor e chorar por horas. Ou ela pode parar um pouco, refletir um pouco, se reequilibrar, se levantar e perceber que a dor está passando. Então, a dor a gente vai sentir, mas o sofrimento é uma opção. É uma opção de nós realmente seguirmos e aceitarmos que Ele é maior do que o nosso Deus. A Bíblia, ela, por muitas vezes, ela fala sobre medo, mas ela fala da seguinte forma: não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. No Velho Testamento você vai ouvir muito isso. Para Josué, Deus falou: seja forte e corajoso e não temas. Que legal, né? Seja forte e corajoso. Você pode ler Josué 1. Mas tem uma coisa muito interessante em Josué 1 que eu particularmente gosto muito, que é quando ele fala assim: ó, não cesse da sua boca a palavra da lei, antes medita nela dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então serás bem sucedido. A palavra de Deus, a Bíblia, ela precisa continuar a ser firme e diariamente estar enchendo nossos corações. As nossas convicções espirituais, elas vão nos ajudar e fortalecerão o nosso coração para vencer os medos, para vencer a ansiedade. As emoções, elas lhe paralisam. E os momentos difíceis, eles vão trazer preocupações, mas as suas convicções de fé, seu fortalecimento na palavra de Deus, isso vai ajudar você a vencer. Por isso que é importante, por isso nós não desanimamos. Paulo, ele fala isso, eu vou ler com você, 2 Coríntios 4,16. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 2 Coríntios 4,16. Vamos só ler aqui uma passagem que Paulo
fala, do 16 ao 18, ele fala bem assim: por isso não nos desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia e de noite. Preste atenção numa coisa muito importante. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Tem uma outra versão aqui, que ele fala bem assim: pois os sofrimentos leves e momentâneos, todos os sofrimentos que a gente está passando agora, meus irmãos, eles são momentâneos, eles não são eternos. A palavra de Deus nos confirma que um dia Cristo Jesus virá buscar os seus e todo esse sofrimento acabará. Haverá um novo céu e uma nova terra onde não haverá dor, não haverá angústia, não haverá medo, não haverá choro. Então, Paulo ele nos afirma mais uma vez e lembra-nos que nós precisamos encher-nos de convicção de fé. Pois ele afirma que esse sofrimento é momentâneo e você precisa fixar os seus olhos naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário, que é isso que a gente vê agora. Então equilibre as suas emoções, busque fortalecimento da palavra em Deus para passar esse momento de pandemia. Fixe ainda os seus olhos em Deus. Eu quero lhe contar um exemplozinho que você conhece, eu tenho certeza que você conhece. Eu vou contar de uma outra forma, mas eu sei que você vai reconhecer essa passagem. Um dia um jovem e mais um grupo de homens foram ao comando do seu líder observar uma terra para ser conquistada. O seu líder mandou eles irem visitar, subir nas montanhas e verificar uma terra para ser conquistada. Ao observarem aquela terra, eles viram grandes homens, fortes, poderosos, mas eles também viram uma terra que emana leite e mel. E de lá eles trouxeram grandes cachos de frutas. E quando chegaram perante o seu líder, ele perguntou: e aí? O que vocês viram? Desse grupo, 90%, colocar assim, disse para o seu líder: olha, a terra mana leite e mel, mas é impossível nós conseguirmos conquistar aquela terra. Porque os homens são muito grandes, eles vão nos derrotar. E eles não só falaram para o líder deles, mas eles disseminaram essa ideia para todo o povo, dizendo que nós não conseguiríamos vencer aquela batalha. Eles já tinham criado medo dentro do coração deles, ao ponto de não conseguirem ultrapassar daquele ponto. Eles criaram um bloqueio. Mas no meio desse grupo, havia entre eles um jovem chamado Caleb, que também havia observado tudo que os demais observaram, tudo que aquele grupo viu, Caleb também viu. E ele viu também o tamanho dos homens, ele viu a terra que mana leite e mel. Mas a diferença de Caleb para os demais que foram com ele, aqueles outros 11 homens que foram com ele, é porque Caleb, ele não esqueceu do Deus que ele servia. Essa está a grande diferença. O Deus a quem ele servia e das suas convicções de fé. Isso fez o coração de Caleb manter-se firme e forte. E ele disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Em Números 13, ele fala isso, fortalecendo e dizendo assim: olha, vamos subir, nós vamos conseguir conquistar. Né? Vamos lá, vai dar tudo certo. Mas aqueles homens tinham medo e Caleb não. Caleb ele confiou na força de Deus. Vou lembrar para você de uma outra história bem rápida. Um pequeno menino que não era de um exército, mas ele era um criador de ovelhas. Um dia um filisteu ofendeu um grande povo de Israel.
um grande exército de Saul. E todos aqueles homens estavam aterrorizados por conta do tamanho daquele homem, por conta de tudo que aquele homem poderia fazer, e ninguém conseguia enfrentá-lo. Mas Davi entendia que Deus era por ele e por todos, e podia ajudá-lo a vencer aquela batalha. Então, ainda que houvesse um medo naqueles homens, Davi decidiu confiar em Deus. Algumas vezes nós somos como os demais. Nós olhamos para as grandes dificuldades, olhamos para tudo que está acontecendo e nós queremos acreditar que tudo vai acabar. Mas nós podemos ser como Caleb, como Davi, podemos ser como Josué. E acreditar que Deus está na frente e as coisas podem melhorar, as coisas irão melhorar. Então cuide das suas emoções, não deixe que elas lhe dominem. Não esqueça que o perfeito amor lança fora o medo, que foi assim que nós iniciamos em 1 João 4,18, leia esse versículo, 1 João 4,18, e é o amor que se aperfeiçoa dia a dia estando conectado com Cristo. O meu incentivo a você, continue sua meditação, sua leitura diária da Palavra de Deus, todos os dias, ore bastante, cante muitos louvores e sempre procure estar conectado com pessoas que irão fortalecer a sua fé. Quanto ao que ver e ao que ouvir, a base é Filipenses 4,8. Escolha estar fortalecido com coisas que realmente agradem a Deus. Cuide das suas emoções e que Jesus Cristo possa fortalecer o seu coração. Deus, obrigado mais uma vez por estarmos juntos e obrigado pela Tua Palavra. Que Tu possa fortalecer nossos corações. Em alguns momentos nós iremos ter medo, nós iremos temer, mas que nós possamos confiar sempre em Ti, entendendo que Tu estás à frente de tudo e Tu pode nos salvar, Tu pode nos proteger, Tu pode nos curar. Obrigado, Senhor, por cada grupo que tem realizado junto com sua família esse estudo familiar. Obrigado por cada pessoa que tem assistido esse vídeo e tem se fortalecido. Que Tu possa estar curando as pessoas que estão doentes. Eu te agradeço, Senhor, por todos aqueles que já saíram dos hospitais e estão curados. Te agradeço pela proteção das pessoas que estão trabalhando. E te agradeço também pelo suporte em tudo que nós estamos fazendo. Muito obrigado por tudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você assistir esse vídeo. Eu quero lembrar você que no sábado e no domingo nós temos culto. Nós ainda estamos com nossos cultos online. Sábado e domingo às 18h30 é o horário do nosso culto. Conto com você, compartilhe com seus amigos. E vá no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Vamos estar aqui orando por você. Obrigado. Deus te abençoe e uma ótima semana para todos.